Nós vamos começar uma nova série nos domingos que chama Como Ser Bem-Sucedido. E o tema de hoje é como ser bem-sucedido na família. Hoje é comum, às vezes, as pessoas serem bem-sucedidas na vida lá fora. Tem um bom emprego, bons status, e a família está... casou não sei quantas vezes, tem não sei quantos filhos, e está tudo meio... Então, há oportunidade de nós sermos bem-sucedidos em tudo. É importante que os irmãos entendam que o ser bem-sucedido é algo de Deus. Alguém casa para separar? Alguém estuda para no final não fazer nada? Alguém se prepara para vender bastante e na hora de vender não... Então, todos nós desejamos ser o quê? Bem-sucedidos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6:18, ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Se nesse texto diz que vocês sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, é porque você tem. A gente não tem como repartir algo que nós não temos. Então, esse texto dá essa ideia de que nós podemos ter para repartir. Melhor é quem ajuda do que quem é ajudado, não é verdade? O outro texto de 3 João 1:2 diz: amado, ora para que você tenha boa saúde e que tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. E esse texto aqui ele vai além no sentido de dizer que tudo corra bem. Às vezes a pessoa tem uma família boa, tem um trabalho bom, tem uma condição financeira boa, mas não tem saúde. Então, quer dizer que nem tudo está bom, bem na vida daquela pessoa, né? E aqui, esse é o ser bem-sucedido. Com o quê? A bênção do Senhor. Tudo vai bem. Ele tem saúde, a alma, a questão espiritual dele está bem, tudo vai bem. Então, nessa série, nós desejamos estar passando a palavra de Deus para a vida de cada um de vocês e para as nossas vidas, para que nós estejamos sendo bem-sucedidos aqui na Terra. Se você for responsável, trabalhador e dedicado no que faz, não precisará vir sobre você de forma que você seja vítima da preguiça alheia. Porque, às vezes, a pessoa não corre atrás. Eu sou tão coitadinho, questão da preguiça, né? E aí, realmente, a pessoa não vai ter o quê? Ser bem-sucedido. Às vezes a pessoa fala, não, fulano ganha tanto, mas não quer saber o tanto que ele estudou, o quanto ele se preparou, o quanto ele batalhou para estar daquele patamar. Então, a questão da preguiça vai nos atrapalhar de sermos bem-sucedidos. E a riqueza em si, essa questão de sermos bem-sucedidos, ela não tem um fim em si mesma. Deus não deseja que eu seja rica simplesmente para ser rica. Tudo que Deus me dá como oportunidade, bens, é para que eu use para Ele. Afinal de contas, sem dinheiro tem como imprimir Bíblias? Tem como enviar missionários? Tem como ajudar as pessoas que estão precisando? Não. Então, o recurso em si, ele é bem-vindo para ser usado para a honra e para a glória de Deus. Pessoas com uma mentalidade de miséria vão pensar assim, que vive culpando os outros pelas suas derrotas. De repente, você até conhece alguém assim. Eu podia estar assim, 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 mas fulano fez aquilo. Ou eu não tive oportunidade por conta daquilo. E aí a derrota dele é culpa dos outros. Outros vão incorporar um discurso de vítima. Coitadinho de mim. Minha mãe não me amava, ou não sei o quê. E aí vem trazendo as desculpas. Um outro pode estar sempre buscando justificativa para os seus fracassos. Não, é porque eu não tive oportunidade disso, eu não tive oportunidade daquilo, e por isso eu tenho sempre fracassado. Outros vivem murmurando, reclamando, e aí realmente não tem como ser bem-sucedidos. Outros têm dificuldades em receber até presentes. Já viu quando você vai dar um presente para alguém que a pessoa
nem para receber um elogio, nem um presente. Você elogia fulano, aí parece que a pessoa ainda vem com uma falta de educação ou muda de assunto. Nem para receber elogio a pessoa serve. E tem gente que gosta de doar só por filantropia e não por honra e gratidão. E que é importante a gente ajudar os outros que precisam, mas também, se tem alguém que sempre te ajuda, se tem alguém que sempre está do seu lado, por que não dar um presente para aquela pessoa? Honrar aquela pessoa que tanto te ajuda. Então, pessoas assim, com esses pensamentos, dificilmente serão bem-sucedidas. Precisamos, como foi a mensagem de semana passada, tira a cultura, essa cultura da cabeça, e coloque a cultura de Deus na sua cabeça para você ser bem-sucedido. Pense grande, mesmo que esteja no começo. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja está crescendo. Às vezes alguém ouve falar, o pastor Marcos falar que nós vamos ter uma igreja assim, assim. Nós estamos pequenos, mas nós vamos crescer, vamos alcançar. E desde já nós estamos planejando, nos organizando. Isso para quando chegar o momento, estejamos preparados. Dentro de tudo isso, como ser, então, bem-sucedido na família? O versículo diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu queria morar lá na igreja, porque lá na igreja o meu pai é tão bom, quando ele vem para casa... É isso aqui. Às vezes a pessoa é tão boa na igreja, mas os da família, os de sangue, ele não honra, ele não cuida. E aí, o versículo, ele diz que está negando a fé. A Bíblia diz, por exemplo, que o marido que maltrata a sua esposa, Deus não ouve a sua oração. De tão sério que é. Então, precisamos estar atentos. Estou cuidando da minha família? Estou cuidando daqueles que o Senhor me deu? Nenhum sucesso profissional justifica uma família falida. Às vezes as pessoas ficam, não, isso é para eu dar melhor estudo para a minha família, maior conforto para a minha família, e gastam tempos e tempos lá fora, e a família desaba. Tem um grande êxito profissional enquanto a família está destruída. Justifica? Não justifica. Sua família precisa ser sua prioridade. Nós vamos aprender nessa noite com a família, não a primeira família, né, que a primeira família Adão e Eva, mas, digamos, uma primeira família depois que Deus resolve, então, começar de novo, que é com a família de Noé. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui, Gênesis 7, de 1 a 13. Diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil da terra, entraram de 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram.
E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Para serem bem-sucedidos na sua família, é necessário priorizar os planos e projetos de Deus. Gênesis 7, de 1 a 5, diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Se ele não tivesse obedecido os planos de Deus, ele teria sido salvo? E a família dele? Deus tinha um plano para ele. E ele seguiu. Se você quer que a sua família seja bem-sucedida, tenha planos e projetos de acordo com quem? Com Deus. Você precisa apresentar para Deus tudo aquilo que vocês sonham, para que a sua família seja abençoada e bem-sucedida. Um projeto, quando vem de Deus, é uma questão certa. Não tem erro. É só seguir. De forma alguma, ele vai dar errado. Agora, quando nós planejamos alguma coisa por nossa conta, às vezes nem sempre dá certo. Se você está solteiro, Deus deseja que você construa um lar. Antes de casar, peça a Deus a orientação de qual é a melhor pessoa para você. E se você está casado, Deus deseja que você continue casado e que cumpra os planos e o propósito de Deus para a sua vida. Leve a sua família para o lado de Deus. Faça como Josué, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes você pode parar para pensar, tá, mas qual será o plano de Deus para a minha vida? Olha aí. O Senhor deseja que você e a sua casa o sirvam. Será que a tua casa tem servido ao Senhor? Será que você tem aberto a sua casa para receber pessoas para ouvir da palavra de Deus? Será que vocês têm vindo à casa do Senhor juntos? Assim você cumpre o propósito de Deus para a sua família. E você é o quê? Abençoado. Às vezes você pensa, mas meu esposo, meus filhos, não é. Não declare. Isso é algo que eu aprendi, faço sempre quando as meninas estão dormindo, eu entro, levanto, ponho as mãos, Senhor, abençoa as minhas filhas, elas pertencem ao Senhor. Você faz isso na sua casa, declarando que aquela casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor, sobre a vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Nós precisamos declarar a palavra de vida, para que se hoje ainda não é, ela ainda vai ser. Amém? Uma outra forma de sermos bem-sucedidos é enfrentar juntos a tempestade da vida. Versículo 7 diz: Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Infelizmente, as tempestades vêm. Seria bom se não viesse, né? Mas o dia que ela vier, nós precisamos enfrentar juntos. A tempestade não vai vir para destruir seu casamento, para levar seus filhos para longe de você, não. É para que vocês estejam juntos. A tempestade veio e destruiu tudo lá fora. Mas estava Noé e toda a sua família unidos, obedecendo a quem? Ao Senhor. E a tempestade veio, a tempestade foi, e eles permaneceram unidos. Precisamos estar unidos e não separados. Nunca podemos abandonar as pessoas que mais amamos quando elas mais precisam. É na hora da tempestade que você precisa dizer o quanto você ama seus filhos, a sua esposa, e se unirem para serem bem-sucedidos. Uma terceira forma seria abandonar a demora em obedecer. Gênesis 7,13 diz: naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher, com suas mulheres e seus 3 filhos, entraram na arca. Às vezes você já entendeu o que Deus quer para a sua vida e está demorando. Tem um dia, tem anos, fazendo até aniversário. Acorde, é tempo de agir. Se Deus falou, larga de mão daquilo, largue. Faça aquilo, faça.
Porque se demorarmos, vamos fazer como aqueles que ficaram do lado de fora da arca e a tempestade leva. Não demore em obedecer ao Senhor. Aquilo que Deus tem colocado, precisa ajustar. Algo, por exemplo, que Deus tem colocado muito no meu coração é com relação à disciplina com as minhas filhas. A Sara, para quem conhece a Sara, ela é tranquila, não precisa nem ser tão durona. A Bia já é mais... Preciso ser mais dura com ela, para que no futuro eu não colha o fruto da desobediência. Deus tem me ensinado, e como eu sou mais mole, o Marcos não. O Marcos fala uma vez, elas obedecem. Eu falo uma, eu falo duas. Quando é por lerdeza, eu estou vacilando. E Deus tem me cobrado. E eu sei que é hoje o tempo que eu preciso aprender. Então, eu tenho me dedicado mais. O que o Senhor tem te ensinado? Coloque em prática. Principalmente com relação aos nossos filhos, ao nosso casamento. Às vezes Deus está falando, ame mais a sua esposa, demonstre mais amor ao seu esposo. E você está deixando o tempo passar. E o tempo passando, tenha certeza, os problemas não vão se resolver. Em frente, juntos. Não demore em obedecer. Algo que é importante que, às vezes, você pode falar, mas é falta de dinheiro, que eu não tenho dedicado mais tempo para a minha família, é por causa que a gente não tem tempo. Você é que precisa administrar. O Salmos diz que um homem que teme ao Senhor, tudo lhe vai bem. Do trabalho de tua mãos comerás, e feliz será. A receita para essa questão financeira que às vezes abala a nossa família, somente vivendo um tempo onde as coisas não estão muito fáceis, é trabalhe. Vamos trabalhar, vamos levantar o nosso recurso da melhor forma e administrar bem, porque às vezes a gente até tem um recurso, mas gasta à toa. E a hora que chega a conta, foi embora. Deus nos dá o recurso, nós trabalhamos, o recurso vem, se não administramos bem, ele vai embora. E a terceira forma é sendo fiel. Porque se você trabalha, você administra bem, mas não é fiel, a Bíblia diz que o devorador leva tudo. Então, não permita que coisas ruins estejam atrapalhando o seu relacionamento. Uma outra forma de nós sermos bem-sucedidos é esperar com fé o tempo de silêncio de Deus. Gênesis 8, 6. Passaram 40 dias. Abriu Noé a janela que fizera na arca. Como é ruim o silêncio de Deus. Existem 3 respostas de Deus. Sim, não e espera. Quando a gente tem que ouvir o espera. Ainda mais nesse tempo onde tudo é muito rápido. Às vezes o celular da gente que demora um segundinho para abrir algum programa, a gente já vontade de jogar no chão, não é? A gente não tem tempo, a gente não tem paciência. E Deus, ele trabalha isso em nós. Ele está vendo até onde vai a nossa fé. Se um problema vem e nos abala, é porque a nossa fé não está firme. Agora, se o mundo está acabando de cá, eu estou firme, estou com paciência, esperando. Ali diz que foram 40 dias de chuva, dias e noite. Eu lembro, por exemplo, esse ano choveu bastante. Numa das épocas que estava chovendo, a gente estava até em obra ali, choveu 7 dias seguidos, assim, um pedaço, né? Não sem parar. Aí começou a mofar tudo. As salinhas, lembram? Ficou tudo mofado. Teve um dia que entrou tanta água que entrou para dentro das salas, da cozinha. A gente já estava pedindo sol, não era? Imagina 40 dias sem você ver o sol, no meio do nada, com aquele monte de animais. Era para ficar louco, não era? Era para desesperar, não era? Mas não. Eles esperaram com fé no tempo do Senhor. E as nossas famílias precisam aprender isso, a esperar em Deus. Porque senão, Deus não está falando, dá a impressão que Deus não está fazendo. E aí, em vez da gente esperar em Deus, o que a gente caça? Problema. A gente tenta ajudar a Deus. Nunca tente ajudar a Deus. Você vai ver um monte de histórias na Bíblia onde isso não deu certo. Espere com paciência, porque senão a única coisa que você vai achar é problema. Não é porque nós não estamos vendo Deus agir que Ele não esteja agindo.
Ele sabe, ele já está agindo lá na frente. Depois dos 40 dias, o sol saiu, ele já sabia que o sol ia sair. Mas a gente está aqui no segundo dia, no terceiro dia, 20º dia, 30º dia, e parece que Deus sumiu, mandou a água e sumiu. Não, ele sabe. E uma hora o sol virá e dará, então, gostinho de ver o sol sair. Amém? A outra forma de nós termos a nossa família bem-sucedida é ouvir em família as orientações recebidas. Gênesis 8:16. Saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. É muito bom estar na casa do Senhor com a nossa família. Aprender de Deus e colocar em prática. Não foi só Noé que saiu. Ali ele saiu com a família inteira. Esse sair da arca é necessário. Os problemas vêm, passam. E aí? O que nós aprendemos? O que Deus deseja que nós venhamos a fazer? Porque, às vezes, no momento de luta, dificuldade, a gente não ouve a voz de Deus. É quando passa, Deus fala, faça isso, faça isso, faça isso. Então, é o tempo de sair da arca. Saia e coloque em prática. Junto com a sua família. Se eles ficarem lá para trás, a família, então, ela é quebrada. Ninguém pode ir sozinho na frente. Eu venho para a igreja, lá meu esposo está muito nervoso, e aí eu estou arrumando as crianças, ele vem e larga todo mundo para trás, que não tem paciência. E vem sozinho aprender da palavra de Deus. Não, tem um pouquinho de paciência. A esposa seja mais rápida também, mas venham juntos para aprender da palavra de Deus. Uma outra forma de sermos abençoados é abraçar junto as novas oportunidades. Gênesis 8:18 diz, então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e mulheres. Eles precisavam sair. Era um novo momento, onde, pensa, depois de 40 dias e 40 noites, onde tudo tinha sido inundado. O que devia ter de lama, o que devia ter de poça, e tudo, querendo ou não, começando do novo. Vivemos um paraíso em crise, onde Deus precisa nos dar as oportunidades, e nós precisamos usar dessas oportunidades para crescermos juntos. Sabe aquele dia de sábado à noite, onde você, de repente, não tem dinheiro para levar sua família para passear, para ir na esquina e tomar um picolé? Vocês vão sentar lá na varanda da sua casa e vão jogar um jogo, vão ler um livro, vão ficar juntos, usar as oportunidades para estar juntos em família. A outra forma seria fazer uma aliança com Deus pela futura descendência. Então disse Deus a Noé e seus filhos, que estavam com ele, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Essa aliança real, Deus escolheu a eles. E eles agora eram de Deus para uma nova aliança. Às vezes a gente esquece essa questão da aliança e não leva a sério. Por exemplo, quando você se casa, você coloca o que no dedo? Uma aliança. Significa que eu sou do meu esposo e o meu esposo é meu. E eu preciso valorizar e honrar aquela aliança. Da mesma forma, Deus faz essa aliança conosco e com a nossa descendência. Esses dias eu parei para pensar, eu sou a 4ª geração de evangélicos. E desejo que essa geração continue pelas minhas filhas, para os filhos dos meus filhos, com uma palavra dessa aqui. É a bênção de Deus sobre a minha família. Isso começa em mim. Nós somos cidadãos dos céus e não dessa terra. Nós temos que estar ligados. Hoje, por exemplo, é assim. Gosto de uma pessoa, vamos tentar? Vamos. Então, a gente vai fazer um contrato. Faz lá o contrato. Se der certo, bem. Se não der certo, separa. Agora, quando se começa bem, é diferente. Eu caso, vou lá no cartório, dou meu nome, meu esposo pega o meu nome, nós, então, colocamos a aliança. Existe uma diferença em um casamento que é feito com aliança e um casamento que é feito com contrato. Se não der certo no contrato, separa. Agora, um casamento que é feito com aliança, com amor, onde não há fim, aliança tem fim? Não. Ela dura, mesmo quando as dificuldades vêm. E essa aliança é para com a nossa família.
As lutas e as dificuldades vêm, mas não existe jamais a possibilidade de separação, porque nós vamos continuar firmes no Senhor. E essa aliança também é com o corpo de Deus, a igreja. Às vezes as pessoas falam, não, eu estou com um problema com alguém lá, nem vou voltar mais naquela igreja. É porque você não está ligado. Agora, não, eu faço parte dessa igreja, eu sou parte desse corpo, vamos resolver esse problema. Lembra, por exemplo, a ideia do filho pródigo? Que, não, me dá a minha parte aí que pertence, que eu vou embora. Foi, gastou, e aí quando voltou sem nada. Se ele se sentisse parte do Pai, ele jamais ia querer se apartar daquele lugar. E às vezes nos falta isso. Dar valor à casa de Deus, de estarmos juntos, independente das circunstâncias. Essa é a minha igreja. Eu sou parte disso aqui, não me vejo longe disso aqui. E assim nós podemos ter a nossa família como aliança. A nossa família em casa e a nossa família espiritual. Amém? Uma outra forma de viver uma vida de testemunho e fé. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança. Toda vez que chove e aparece o arco, é para te lembrar que Deus nos deu uma nova chance. Ele disse que jamais ia destruir a terra mais com água, porque Ele ia nos dar uma nova aliança. Essa aliança precisa estar no meu coração, precisa estar no seu coração. E aquilo é o testemunho do grande amor de Deus na minha vida. Quando as pessoas olharem para a minha família, precisam ver Deus. Falar, nossa, como ela é boa esposa. Nossa, como ele é um bom esposo. Como os filhos são bons filhos. E assim eles vão ver quem? Deus. Agora você fala, não, você é para ser casado com um homem igual aquele, não quero, não. Você é para ter uns filhos igual aquele, não quero, não. E aí as pessoas não veem quem? Deus na nossa família. Nós temos essa obrigação das pessoas olharem para a nossa família e falar, eu quero ter uma família igual a essa. Porque eles precisam, não porque eu sou boa ou porque meu esposo é bom, mas porque é Deus que está sendo refletido na minha família. E aí, por amor ao que Deus é na minha família, as pessoas vão vir e falar, eu quero ser uma boa esposa como você é, eu quero ser um bom pai como você é. E assim nós vamos ser testemunhos de o que Deus fez na nossa vida. Quantas famílias estão sendo destruídas porque estão sendo testemunho de coisas ruins? Você olha para a família, você não vê Deus, você vê coisas do mundo e aquilo destrói a família. Que a sua família possa testemunhar do poder de Deus na sua vida. Quantas famílias, às vezes, estão sendo destruídas e elas voltam-se para Deus. E Deus renova. Então, aquilo é como se nascesse um primeiro amor. E aquilo serve para que as pessoas possam engrandecer o nome do Senhor. Viver o propósito de Deus e o destino divino para cada um. E os filhos de Noé saíram da arca e foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Eles saíram. Quando ele fala que a questão de Cã ser pai de Canaã, é que ele não ficou naquela região. Se você olhar, por exemplo, no mapa, onde Canaã é longe. A ideia é que ele saiu mesmo dali e cumpriu o propósito de Deus. Você, a sua família, tem cumprido o propósito de Deus para você? Você já parou para pensar qual o propósito de Deus para a sua família? Para nós sermos bem-sucedidos como família, nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Como eu fico feliz, por exemplo, quando as famílias abram as suas casas para ter um pequeno grupo, onde elas podem falar do amor de Deus para os vizinhos, para ter um culto no lar. Isso é cumprir o propósito de Deus na sua família. A arca já tinha sido cumprido o seu propósito. Eles podiam pensar, nossa, lá fora está cheio de água, de lama, eu vou ficar aqui dentro da arca. Não, eles saíram e começaram uma nova vida. Tudo, às vezes a questão da segurança ali da arca, e às vezes uma mudança,
A mudança às vezes assusta as pessoas, mas às vezes Deus deseja que você saia de onde você está com a sua família, para ter uma nova vida, para ter um novo recomeço. A família só estará feliz se ela estiver dentro dos projetos e propósitos de Deus. A maior tragédia na vida de um ser humano não é a morte, mas uma vida sem propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua família? O de Noé era salvar a família e ter um novo começo. Deus tem um desejo para cada família. E que você possa buscar em Deus qual é esse propósito para você ter uma família feliz e abençoada. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e estivesse orando pela sua família. Às vezes eles estão aqui, às vezes eles estão distantes, mas que assim como Noé pôde ser luz para salvar toda a sua família, e eles estiveram juntos todo o tempo, cumprindo o propósito de Deus, que você seja luz no seu lar para salvar a sua família, e juntos vocês possam cumprir o propósito de Deus. Ore, consagre ao Senhor a sua família.